Oi, gente, bom dia! Julho é o mês do Dia Mundial da Alergia. E para saber mais sobre isso, a gente vai falar sobre alergias alimentares e respiratórias. Saiba a relação entre alergias e o estresse e veja o que fazer em casos de alergias de pele. Hoje também tem muitas dicas de beleza, muito mais. Pode vir que o Sempre Bem já começou. O 8 de julho é o Dia Mundial da Alergia. Por isso, o Sempre Bem de hoje é todo dedicado a esse problema que afeta em cheio o nosso sistema imunológico. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a Paula Albuquerque, que é alergologista, a Tainá Ataide, que é nutróloga, e a Brena Souza, que é farmacêutica. Bom dia, meninas. Bom dia. Muita gente confunde alergia com intolerância alimentar. Qual que é a diferença entre esses dois problemas? A grande diferença, Bruna, está em quem gera a intercorrência. Então, as alergias são doenças decorrentes de uma desregulação imunológica e a intolerância ela tem uma relação maior com a questão da digestão. O que gera a intolerância alimentar e a alergia? Quais são os principais alimentos? Com relação às intolerâncias alimentares, os campeões, né, é o leite, com certeza, a lactose, o glúten, mas também ovos, castanhas, amendoim, eles também são super Camarão frequentes. também, tem bastante gente. Camarão, frutos do mar, né? Frutos do mar, mas nem tanto a intolerância, mas sim já nos quadros alérgicos. Ah, sim. Olha como é fácil confundir. Os sintomas, eles se parecem realmente, mas como eu falei, desde o causador é quem vai gerar a grande diferença. Então, as alergias são reações a proteínas, no caso, proteínas alimentares. Já as intolerâncias podem ser aos carboidratos, a outros componentes de cada alimento. E quais são os principais alimentos aí que geram mais alergia? Nas alergias na infância, a gente destaca sempre o leite de vaca, o ovo e a soja, mas com o passar dos anos as crianças costumam tolerar, curar. E entre os adultos, o destaque de fato são os crustáceos, camarão, caranguejo e amendoim e castanhas. Você tem uma dúvida, né, Brena? Tenho, sim. Geralmente chegam pessoas atrás de um medicamento antialérgico, né? E diz assim, eu não sei o que é que eu comi, não sei o que é que houve, eu tive essa crise alérgica. Como identificar? Na verdade, assim, o profissional, o alergologista, ele consegue, através das informações, às vezes de alguns exames complementares, fazer a diferenciação. Mas, de fato, nesse primeiro momento, acho que o grande segredo é detalhar qual o tipo de reação que o paciente está apresentando. Então, geralmente, reações imediatas ao consumo vão envolver a pele, né, vão envolver não só as lesões, mas às vezes o inchaço, os sintomas respiratórios. Né. Quadros mais tardios envolvem mais sintomas intestinais, que é aí onde tem o confundimento com as intolerâncias. Porque as intolerâncias, elas não costumam acontecer numa primeira ou segunda exposição, né, Tainá? Geralmente, depois de vários contatos, o paciente começa a ter esse comportamento de não conseguir digerir adequadamente o alimento. Gente, esse é um assunto que gera bastante dúvidas. Inclusive, a gente preparou aqui um mitos e verdades. Queria que vocês viessem aqui pra gente esclarecer algumas coisas. Vamos então pro primeiro mito ou verdade. A alergia tem relação com uma predisposição genética do indivíduo? Mito ou verdade? Verdade. Hoje em dia a gente já tem o conhecimento de que pais alérgicos têm uma maior propensão a terem filhos alérgicos também. Vamos pra próxima. O mesmo indivíduo pode ter alergias a diversas substâncias? Verdade também. Na verdade, quando o sistema imunológico ele é desregulado e ele reconhece alguém como algo não benéfico, ele pode reconhecer vários outros também, que é um comportamento imunológico. Sim, vira quase que um alvo fácil, Fica. Né? Vamos para o próximo. Frutas e verduras não causam alergia. Mito. Mito? Mito. Muito comum, inclusive a banana, por exemplo, é uma das frutas mais alergênicas. Olha só, não sabia. Vamos para a próxima. O quadro mais complicado de uma alergia é o que chamamos de anafilaxia. Com certeza. É isso, verdade, o choque anafilático, né? O choque, ele é uma das formas de apresentação da anafilaxia, mas a anafilaxia é uma reação alérgica sistêmica, ela envolve todo o corpo e pode levar o indivíduo ao óbito, sim. Vamos para a próxima. Existe alergia ao sol, à água e ao frio.
Mito ou verdade? Verdade. Essa eu acho a mais legal, porque as pessoas não têm esse entendimento, mas fatores físicos podem gerar urticárias e é algo até relativamente comum. Mas como funciona quem tem alergia à água? Nesse caso, como ocorre principalmente as urticárias, o paciente toma o antialérgico para o controle. O antialérgico é o tratamento para esse tipo de alergia. Ele é autorizado a usar quando vai se expor ao sol, à água ou ao frio. Vamos para a próxima? Quem tem alergia alimentar conviverá com ela para sempre. Essa é interessante, é mito ou verdade? Essa eu responderia um depende, né, Tainá? Depende. Porque na infância eles costumam tolerar, né? A desregulação imunológica, ela vem na infância com o amadurecimento. O sistema imunológico vai entendendo que ele depende dos alimentos, então, para gerar energia, para que nós sobrevivamos. Mas no adulto, como é um sistema imunológico já maduro, uma vez decidiu ser alérgico, né? Não reagir contra aquela proteína, aí sim será para sempre. Próxima. Existe alergia a exercícios físicos? O nome disso é preguiça ou não? Verdade. Da mesma forma que os fatores físicos, como o sol, a água, a atividade física, justamente pelo calor, pelo suor, também pode predispor à alergia. Alergia alimentar é hereditária. É mito ou verdade? É mito quando a gente fala que um pai tem alergia, por exemplo, a amendoim, o filho vai ter alergia a amendoim. Então, isso não é verdade. Mas, só pelo fato do seu pai ter um componente alérgico, a sua predisposição a ter alergias, quadros alérgicos, é maior. Sim, é aquilo que a gente falou no começo. Exatamente. Né? E não necessariamente alimentar. Um pai pode ter alergia alimentar e você ter asma. Ou você não ter nada também. É só uma predisposição. A gente vai ver agora a história de duas pessoas que têm alergia a alguns alimentos. Roda aí. Oi, Bruna. Bom dia a todos aí no estúdio e também a quem está em casa. A alergia é super comum na infância, mas também pode ocorrer na fase adulta, representando assim 15% dos casos. A Mariana é um exemplo. No último ano se deparou com sintomas bastante incomuns, né? Isso mesmo. Eu costumava comer amendoim e castanha e apareceu de repente ano passado. Apareceram coceiras e também nariz escorrendo e bastante dermatite. Então, os seus hábitos de vida, os seus hábitos alimentares precisaram mudar, né? Eu não posso consumir nada que tenha castanha nem amendoim atualmente. Você já teve alguma crise assim mais forte? Já de ficar com a pele cheia de urticária, né? Então você faz todo um acompanhamento nutricional. Sim, e também na alergologista. Como é que você controla, Mariana, além da alimentação? Usa produtos específicos? Sim, eu uso cremes naturalmente. E também uso, quando eu quero ingerir a comida, alguma coisa assim do tipo, eu uso um antialérgico, né, antes de comer. Olha, mas quando essa alergia não é controlada, o que felizmente não é o caso da Mariana, pode deixar de ser uma simples irritação e trazer sérias consequências à saúde. Aos 8 anos de idade eu fui pra praia com a minha família, e aí lá na praia eu comi caranguejo, camarão, e aí ao chegar em casa eu comecei a apresentar inchaço nas mãos, nos pés, nas articulações, os lábios. Então prontamente a minha mãe pediu para minha madrinha me levar ao hospital, e aí chegando ao hospital eu já estava bem, com a garganta bem obstruída, já com bastante dificuldade de respirar, e tive que tomar uma injeção de antialérgico assim, de urgência. E aí depois desse episódio, por tudo isso que ocorreu, eu tive que começar a fazer um acompanhamento, né? Porque até então nunca tinha tido nada. E aí fui ao médico para fazer uma consulta e aí foi constatado realmente que eu tinha alergia a frutos do mar. E a alergia é algo muito imprevisível. Um dia pode ser só um inchaço no lábio, outro dia pode ser um edema de glote, né? Então eu aconselho que as pessoas busquem um médico, né? Para realmente se informar do seu nível de alergia. Ter esse cuidado, essa atenção, né? É muito mais importante do que você, às vezes, pagar o preço por uma refeição, uma experiência que você quer ter, e aí você acaba entrando numa situação bem mais desconfortável, onde vai lhe gerar um prejuízo muito maior. Realmente, como o último paciente comentou, o risco de vida é muito grande quando você consome o alimento alergênico. Então, alguns pacientes acabam trazendo esse hábito de eu vou comer e tomar um antialérgico,
Mas se for uma anafilaxia, que é uma reação grave, sistêmica, já comentada, o antialérgico muitas vezes não dá conta. Então, não é uma conduta adequada. Vamos falar agora de alergias respiratórias. Quais são os principais tipos, Paula? A asma e a rinite são os grandes Sim. carros-chefes. A rinite tem o grande destaque por causa da prevalência. Hoje, 1 em cada 3 pessoas é portadora de rinite. Então, é bem comum. E a asma pela sua gravidade. Então, a asma realmente é algo que a gente sempre destaca, sempre discute, porque ela traz um comprometimento respiratório importante e um risco de vida também bem significativo. Um umidificador, por exemplo, tem em casa, pode ajudar também? Ajudam bastante, desde que em bom estado de conservação. Em ambientes muito secos, a gente entende que o ressecamento ele vai dar um prejuízo à via aérea e isso vai gerar uma resposta imunológica, porque o sistema imunológico ele nos defende de tudo que nos agride. Então, se o ressecamento possa causar uma agressão à mucosa, que é uma região mais molhada, a gente vai ter uma resposta. A gente tem algumas outras dúvidas aí sobre alergias respiratórias. Roda aí. Eu me chamo Edilane Soares e gostaria de saber se as alergias podem gerar complicações com a Covid-19. E aí, podem? Pacientes que têm alergias, eles podem piorar suas alergias durante a infecção pelo coronavírus. Então, o paciente que tem asma, por exemplo, ele não tem uma maior chance de ter infecção pelo Covid. Hoje a gente já entende que não existe essa relação. Mas durante a infecção, ele pode piorar ou gatilhar, como a gente costuma falar, uma crise de asma, uma crise de dermatite e por aí vai. Tem mais uma dúvida, vamos ver. Eu gostaria de saber como diagnosticar alergias em bebês. Você tá grávida agora? É bem interessante isso, porque a gente quando tem o bebê tem a expectativa de o meu filho vai ser alérgico. Mas infelizmente as alergias são imprevisíveis, Bruna. Então assim, o conceito de alergia já traz essa questão de que para a investigação, o diagnóstico que é clínico é baseado na observação, nas queixas do paciente, na relação entre exposição a um possível alérgeno e sintomas. Os exames eles vêm para complementar, mas exames positivos não dão diagnóstico, assim como exames negativos não excluem o diagnóstico. O paciente ele precisa realmente ter essa relação de sintomas na presença de um possível alérgeno. Vamos para a última pergunta. Meu nome é Maria Elisa e eu gostaria de saber se existe vacina para alergias. Existe. Na verdade, não é uma vacina como as vacinas que a gente toma para nos defender de patógenos, como a vacina contra o Covid, para hepatite e tudo mais. A imunoterapia é um tratamento de imunorregulação. Então, o sistema imunológico que nasceu com essa predisposição alérgica, que desenvolveu essa desregulação, ele consegue ser modulado através dessa imunoterapia, que aí popularmente ficou conhecida como vacina, e aí essa vacina é um tratamento prolongado, onde a gente vai estimulando paulatinamente esse sistema imunológico a conviver com esses alérgenos. Chegam muitos clientes, pacientes, queixando de coceira, espirro, vermelhidão na pele, manchas. Isso acontece demais no nosso dia a dia. E aí, como é que funciona o trabalho do Clinic Pharma nesses casos? Bom, a gente pergunta para o cliente, o paciente, se usou alguns produtos químicos, o que tomou também pode elevar esses tipos de alergia, faz a anamnese total da pessoa. Nem todos eles sabem identificar o que aconteceu. Então a gente já encaminha, aconselha a ir ao médico, mas a gente tenta fazer aquelas breves perguntas para poder ajudar ao paciente. Para ver se dá para identificar. Esse primeiro momento é muito importante, né, Paula? Isso. Os pacientes que não têm um acompanhamento e como a alergia é algo imprevisível, num primeiro momento eles realmente vão procurar a farmácia e buscar o auxílio do farmacêutico, né? Exatamente. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a relação de alergia com estresse. Ok. Mas agora presta atenção nesse recado. Bom dia.
Já é cliente sempre? Não. Ao se cadastrar no programa Fidelidade Sempre, você garante promoções exclusivas e benefícios especiais. Entre eles, descontos em medicamentos e frete grátis no site e muito mais. Ah, legal. Quero fazer. Vou precisar dos seus dados pessoais. Diariamente, coletamos dados para oferecer aos nossos clientes ofertas exclusivas e comunicações personalizadas. Mas todos os seus dados pessoais e a sua segurança estão preservados, porque a PagMenos respeita a sua privacidade. Ela protege seus dados e você, porque a PagMenos acredita que confiança e tranquilidade também são sinônimos de saúde. E para saber mais sobre a política de privacidade da PagMenos e de como seus dados são tratados, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Viva plenamente, confiando naquela que cuida de você de verdade. PagMenos. Amor. Esse é o melhor remédio. Você já ouviu falar que o estresse e a ansiedade podem desencadear alergias? Pois é disso que a gente vai falar agora com a Paula, que está aqui com a gente de novo. Paula, existe então a alergia emocional? Não, a alergia emocional não existe, mas o estresse e o seu comportamento emocional, ele pode piorar as suas alergias. Então, a alergia ela é uma doença de desregulação imunológica. Você nasce com a predisposição genética, desenvolve ao longo da vida algumas pessoas e diante de uma situação de estresse, esse estresse pode ser um cofator para ela exacerbar, né, piorar ou até mesmo aparecer. Então, ela funciona como um gatilho. Um gatilho, um estímulo a mais. Isso. E de que forma que a ansiedade e o estresse eles atuam na alergia? Eles estimulam um comportamento imunológico inadequado. Então, no paciente alérgico que já tem o sistema imunológico desregulado, o estresse ele vem como um fator a mais para essa desregulação e ajuda o comportamento inadequado demonstrando, na verdade, através dos sintomas que o paciente apresenta. Então, o paciente quando tem um quadro não só emocional, mas às vezes um processo infeccioso, por exemplo, e ele tem lesões de pele, essas lesões vão piorar. Ou numa situação de estresse, um paciente que é asmático, ele pode entrar em crise, entre outros exemplos. E a gente vai ver agora uma matéria que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Roda aí. O estresse emocional, a depressão, a ansiedade, algo mais pontual como receber uma notícia ruim, o medo. Todos eles desencadeiam reações no nosso corpo que vão repercutir na nossa pele. Olha, as alergias desencadeadas por fatores emocionais são mais comuns do que se imagina, viu? Elas podem aparecer como manchas na pele, coceira, descamação, urticária, dermatite atópica, os eczemas em geral, e que quando se vem de frente de um gatilho emocional, isso vai desencadear todo um processo imunológico que vai levar às manifestações alérgicas na pele. Isso passa pela liberação de hormônios e de várias outras substâncias que levam à sensação, à interpretação pelo nosso cérebro de coçar a pele. E a alergia é sempre um assunto muito complexo, porque varia a intensidade entre as pessoas e varia com vários gatilhos, não é só o fator emocional. Por trás disso existe uma base genética. Existem pessoas predispostas a apresentar alergia e outras que, apesar de qualquer estresse ou qualquer problema emocional, não vão ter essa manifestação na pele. É, gente, o nosso psicológico comanda tudo. E o estresse e a ansiedade são fatores de risco importantes, viu? A Natália já sofre com ansiedade há mais ou menos 3 anos, não é isso, Natália? Exatamente. Como é que você percebeu? Como que começou isso? Comecei a sentir aqueles sinais clássicos de ansiedade, aquela sensação de que você não tem uma respiração profunda, você fica buscando aquilo, você passa o tempo inteiro com aquela angústia, parece que você tem um peso no peito, aquela coisa assim. Comecei a ter aquela crise em si, o pânico, onde eu parava, ficava totalmente travada, o suor, suando frio, você para, você simplesmente fica estática. Isso, claro, acaba te atrapalhando na rotina do dia a dia, né? Quais são os prejuízos que você mais percebe? Primeiro, o que eu senti foi de sono. Comecei a ter noites mal dormidas, que levaram um dia cansado, ansioso, eu não consigo concentrar, não consigo ter aquela boa relação de ter o dia produtivo. Na minha atividade física me atrapalhou. Eu tive momentos em que precisei parar porque achava que não estava conseguindo manter aquela rotina. E aí você buscou uma ajuda, né? Qual é o tipo de acompanhamento que você tem?
eu procurei assim que eu notei que estava comprometendo a minha vida. Então, a partir daí eu procurei uma ajuda psicológica que me guiou, tanto é que faço constantemente, tenho esse acompanhamento. É um conjunto, que é terapia, alimentação, você ter a noção de tudo e o exercício físico. Eu acho que o exercício físico nesse lugar que a gente está aqui faz toda a diferença, né? Isso é um habitat natural para você, assim, fazer as suas corridas? Sim. Eu digo que muitas vezes eu não posso não estar bem, mas o fato de sair de casa, de ter essa vista, ver o sol nascer nessa paisagem é maravilhoso. É agradecer todo dia, é outra forma também de a gente ter uma visão diferente, de sair do foco, de sair da crise, é você ter uma visão nova do dia. Então é só aquele momento, eu vou pensar naquilo e deixar aquele dia acontecer de uma forma diferente, não ficar levando aquele pensamento ruim para o dia inteiro. Então vamos treinar? Vamos. Vamos não, vai você, vai lá. Essa tentativa do corpo de se defender do estresse, de se adaptar ao estresse, gera uma série de neurotransmissores, mexe com hormônios e essa mudança química do corpo tende a baixar a nossa imunidade. Por isso que essas manifestações se dão. Bom, esses sintomas da Natália são muito comuns, né? Quando esse estresse ele é prolongado, quando a sensação negativa é prolongada, o corpo tenta se adaptar, mas nessa tentativa de se adaptar, ele também falha em um determinado momento e aí a gente vê o surgimento de sintomas depois de um período de estresse prolongado. Como que a gente pode se proteger dessas manifestações sintomáticas que o estresse, que a tensão emocional pode causar? Nós precisamos dar atenção rigorosa ao sono, à alimentação, um atendimento especializado, por que não? Mas algo muito importante mesmo é a prática da atividade física. A prática da atividade física, principalmente ao ar livre, porque você combina dois elementos essenciais, que é a própria atividade física e a contemplação da natureza. Sair um pouco do ambiente da academia e procurar fazer uma coisa ao ar livre seria uma combinação ideal. É isso! Por mais corrido que seja o seu dia, gente, lembra que você deve ser sempre a sua primeira prioridade e a atividade física, claro, tem um papel super importante para a melhora, da nossa saúde mental e também deve ser priorizada. É pensando justamente nisso que a Pague Menos apoia a prática do esporte e se tornou, patrocinadora oficial da saúde da Seleção Brasileira de Futebol masculino e feminino e, claro, de todos os brasileiros. Gente, agora presta atenção nesse recado. Você já deve ter notado que alguns antialérgicos deixam as crianças com sono, né? E essa moleza se estende até o dia seguinte, impactando o nível de atenção e disposição delas. Aí você se pergunta, mas como que eu cuido da rinite alérgica do meu filho sem causar esse tipo de impacto? É aí que entra Allegra. O Allegra pediátrico é um antialérgico bem mais moderno, seguro, que alivia rapidamente a alergia sem causar essa sedação no dia seguinte. E a criança se sente atenta e disposta para continuar aprendendo e se divertindo normalmente. Allegra domina os sintomas da alergia antes que eles dominem você. Viva no seu melhor com Allegra. Alívio da alergia sem comprometer o desempenho escolar do seu filho. Você encontra esses produtos no site e nas lojas Pague Menos de todo o Brasil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. E a gente fica agora com Beleza Express. Roda aí. Oi, gente! No Beleza Express de hoje a gente vai falar de cuidados de uma região, que faz toda a diferença na comunicação, viu? Essa região aqui, dos olhos. Por isso que eu tô aqui com a doutora Monique, que é dermatologista e vai explicar direitinho pra gente. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Cris. Quais são aqueles produtinhos, que melhoram a nossa região do olhar? Cris, tudo vai depender daquilo que você deseja, de qual é o seu objetivo no momento. Em relação à flacidez? Bom, em relação à flacidez, existem no mercado alguns produtos que a gente chama de ativos tensores, a curto, mas principalmente a longo prazo. E as ruguinhas, né? Tem a linha de expressão e tem as ruguinhas que são um aprofundamento das linhas de expressão, né? A gente fala dos alfa-hidroxiácidos, como ácido glicólico, ácido lático, ácido mandélico, mas tem que ter muito cuidado com a concentração desses ativos,
porque a pele da região próxima aos olhos é uma pele muito sensível. E bolsas e olheiras? É uma coisa que incomoda muita gente, né? Se for uma queixa de hiperpigmentação, de escurecimento na região dos olhos, a gente vai pensar em ativos clareadores, como a própria vitamina C e vitamina E, que também vão agir na prevenção. A gente vai pensar em ativos hidratantes. Com relação às olheiras roxas, arroxeadas, avermelhadas, que são as olheiras que a gente chama de olheiras vasculares. A gente vai pensar em ativos que vão melhorar a circulação, que vão diminuir o edema, aí entra o chá verde, a cafeína, inclusive. E como escolher o melhor produto? Como é que eu sei qual é aquele que é mais adequado para mim? Bom, com relação à área dos olhos, isso vai variar de acordo com o seu tipo de pele, mas principalmente com a sua idade. Para peles mais jovens, a gente recomenda produtos em sérum, produtos com essa textura mais leve. Já peles mais maduras ou então peles extremamente ressecadas, que precisam de um cuidado maior, a gente recomenda produtos com veículo creme. Todos os dias tem que ser esse cuidado? Em alguns casos, a gente até recomenda que seja 2 vezes por dia, que o cuidado com a área dos olhos faça parte do seu skincare. Em relação à prevenção, a partir de que idade é indicado já começar com os cuidados para a região dos olhos? A partir daquele momento que você percebe naquelas suas fotos, que você já sorri, já fica um pouquinho delimitada aquela ruguinha dinâmica, na verdade. Ou então se você percebe que aquela sua área dos olhos está ficando um pouquinho mais ressecada, talvez seja esse o momento para você começar a investir mais nos seus cuidados. Melhor dica, gente, incomodou? Procura logo, olha, um dermatologista que é quem vai te indicar o melhor tratamento, não é isso? É exatamente isso. Gente, já que o assunto é tratamento para olheiras e bolsas inchadas, deixa eu dar uma dica também. Eu tenho esse sérum que foi formulado na farmácia de manipulação Pague Menos. E ele contém um ativo multifuncional que é o Aldavine. É um super lançamento que combate as principais causas das manchas e bolsas ao redor dos olhos. Gente, é maravilhoso. E para você saber mais, é só ir até uma Pague Menos perto de você. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre alergia na unha, no couro cabeludo e na pele. Não sai daí que eu já volto. Você sabe como identificar e tratar as alergias na pele? Sabe qual que é a diferença entre produtos hipoalergênicos e antialérgicos? A gente te conta tudo agora. Olha só. Mas antes, vamos entender o que são as doenças dermatológicas. A alergia é um desequilíbrio da forma como o nosso corpo reage a um estímulo. Esse estímulo ele pode ser um estímulo real, uma poluição, um contato, um produto químico, mas ele também pode ser um estímulo a nível de neurohormônios, de neurotransmissores, que vão desencadear no sistema imunológico da pele o mesmo tipo de reação que os fatores ambientais causam, provocando o processo alérgico. Eu fui diagnosticada em 2014, alérgica a cosméticos, e eu descobri essa alergia devido a uma crise alérgica causada por esmalte. E aí, nesse momento, começou um processo de pesquisa do que eu seria alérgica. E foi descoberto que o grupo alérgico ao qual eu apresento essas reações é o de corantes, que é encontrado principalmente nas maquiagens e cosméticos, produtos de beleza no geral. Se eu utilizar algum produto de beleza, mesmo que seja um hidratante, geralmente a reação é na pele. Então eu fico empolada, ou eu tenho coceira, ou vermelhidão na área, ou ulceração, que são como se fosse uma feridinha. E aí varia muito. Se eu utilizar um rímel, que não é hipoalergênico, eu vou inchar os olhos. Se eu utilizar um batom, o lábio descasca. O caso do esmalte, eu fiquei com, apesar de ser nas mãos, eu fiquei com o corpo inteiro empolado. A gente trata como qualquer outra alergia, com intervenção medicamentosa para bloquear a liberação dessas substâncias que estão provocando desconforto, a vermelhidão, a descamação, a coceira. E aí a saída é o quê? Você não deixa de usar, se adaptou, né? Hoje no mercado tem uma infinidade de marcas que possibilitam você fazer essa troca de forma que não tenha dano. Posso continuar maquiada, posso continuar utilizando hidratante, posso continuar utilizando perfume sem ter prejuízo para minha saúde. Só que eu utilizo marcas que sejam hipoalergênicas. E consegue estar bonita, bem protegida e sem alergia. Com certeza. É isso aí, gente. Para quem tem qualquer tipo de alergia, olha, produtos hipoalergênicos são sempre a melhor opção. Pois é, Aladine. Agora a parte fundamental que é cuidar, né?
É verdade, Cris. Agora é super importante falar dos itens que ajudam a prevenir ou até mesmo tratar esses problemas. Carla, para começar, a gente sabe que existem os produtos antialérgicos e os produtos hipoalergênicos. Então explica pra gente qual é a diferença. Os produtos antialérgicos são produtos utilizados para pessoas que já estão com processo alérgico. Então é um medicamento que vai atuar no processo alérgico, né? Combatendo os sintomas do processo alérgico. Os produtos hipoalergênicos, eles são utilizados para pessoas que têm pele sensível, que já sabem que tem uma característica de pele com características alergênicas, e aí elas têm que fazer uso de produtos hipoalergênicos para minimizar ao máximo os sintomas como vermelhidão, coceira, irritação, quando passa algum produto sobre a pele. E o que acontece quando se usa um produto que provoca essa alergia? Quais são os sinais? Quando você passa um produto sobre a pele, você sente alguma coceira, uma irritação, vermelhidão, queimação, já fica atenta que você pode sim ter uma pele mais sensível a determinadas composições que possam existir naquele produto que você passou. E aí, quando você percebe que apresentou algum processo alérgico, tira esse produto de uso, né? Na mesma hora suspende o uso, procura um profissional da dermatologia ou um alergologista para identificar a substância exata que está causando esse processo alérgico. E qual é o jeito certo de escolher produtos específicos para quem tem uma pele mais sensível? Existem linhas específicas para isso, desde o sabonete, desde o tônico, desde a hidratação, protetor solar e inclusive a maquiagem, que vai ser de uma linha que a gente chama hipoalergênica, que vai ser uma linha para pele sensível, e com isso você vai conseguir ter uma rotina normal no dia a dia, conseguir usar seus produtos, hidratar a sua pele, se maquiar, sem ter aqueles danos chatinhos, né, que apresentam uma pele com hipersensibilidade. Carla, os produtos naturais, à base de ativos que vêm da natureza, são uma alternativa interessante? São uma alternativa excelente, porque são produtos desprovidos, né, de químicas. Então, a substância química que vai ter nele vai ser a menor possível. Então, são produtos mais naturais e realmente eles vão ter a menor possibilidade, assim, um mínimo de chances, né, de causar processos alérgicos. Ainda existem as chances? Existem, só que muito minimizadas. Carla, a gente sabe que muita gente também tem alergia na hora de se depilar, seja a lâmina ou a própria cera. O que se pode fazer depois para amenizar esse transtorno? Tem gente que tem alergia ao metal da lâmina em contato com a pele. E aí, quando termina esse processo de depilação com a lâmina de barbear, o ideal é passar produtos que acalmem essa pele. Produtos que contenham na sua composição aloe vera, por exemplo, são ótimos para acalmar aquela sensação de prurido quando termina a depilação. E em relação à cera? E com a cera é a mesma coisa. O processo desencadeado na sua pele é muito parecido com o da lâmina. Claro que o da lâmina às vezes pode ser um pouco mais, porque algumas pessoas têm alergia ao metal. E aí as pessoas que possuem alergia, elas têm que sim fazer uso de hidratantes. É muito importante porque acalma essa pele. E aí lá no rótulo vai ter escrito hidratante hipoalergênico. Então você já sabe que ali é um produto que vai acalmar a sua pele sem gerar qualquer dano no sentido de vermelhidão, coceira ou qualquer irritação. Então não se trata só de um produto, né, Carla? É um item que pode sim fazer toda a diferença na qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Pois é, a gente tem que ter muita atenção com as alergias e procurar um especialista sempre que necessário, né? E agora eu quero falar com todos os papais e mamães do Brasil. Huggies está de cara nova. Agora a Huggies é Disney, não é o máximo? E além disso, tem uma super promoção que você não pode perder. Promoção Roupinha Mágica Huggies. Quer levar uma almofada Fon da Disney para casa sem sorteio? Para participar, basta comprar R$ 80 em fralda roupinha Huggies Disney e realizar o cadastro no site www.promoroupinha.huggies.com.br. E você ganha uma almofada Disney Fon. Para saber mais, acesse o site e consulte condições de participação, produtos participantes, certificados de autorização e regulamento completo. Promoção válida de 1/7 a 31/8/2021. Tá esperando o quê? Vá até uma Pague Menos, adquira Huggies fralda roupinha Disney e aproveite. Não deixe de levar para casa a marca que adora abraçar o seu bebê. Você encontra toda a linha Huggies no site e nas farmácias Pague Menos de todo o Brasil.
Hugs, os seus abraços inspiram os nossos. E a Pague Menos completou 40 anos. Por isso, a gente entrevistou pessoas que estão fazendo 40 anos em 2021 para saber o que elas acham sobre assuntos relacionados à saúde, beleza e qualidade de vida. Então vamos ver mais um capítulo do quadro De Repente 40. Ela é mãe, independente, feliz e prestes a fazer 40 anos. Então, é uma fase muito feliz, muito madura, de muitas descobertas, de muitos sonhos sendo realizados. Eu jamais imaginei, quando eu tinha 15 anos, que aos 40 eu poderia estar muito melhor do que eu imaginei estar. Então, eu acredito que é uma fase, de fato, de muita diferenciação na minha vida. Qual a sua relação com a beleza? Eu sou bastante cuidadosa comigo mesma, amo meus cabelos, minha pele. Mas eu acho que a beleza ela vem de dentro, então e de dentro é a questão espiritual, do que você se alimenta, como é seu dia a dia, e na verdade você acaba refletindo tudo aquilo que você tem interiormente. Então por isso que é muito importante, a sua energia também está muito boa para que você dê conta de resolver os problemas do dia a dia. Como você cuida da saúde em relação à alimentação, exercício físico? Eu sei que de fato é muito importante, porque na verdade o nosso corpo é nosso templo. Tudo aqui, da forma como a gente é, a forma como a gente alimenta ele, fisicamente, espiritualmente. Mas a gente sabe que tem alguns deslizes de chocolate, alguns doces e tal, mas eu sempre tento manter o equilíbrio da forma que eu posso para que o meu corpo esteja bem. Família, o que é isso para você? A família é o bem mais importante que a gente pode ter, é a nossa razão de querer voltar, de querer sair do trabalho no final do dia e ter que voltar para casa. É o bem mais precioso, na verdade sempre foi o meu maior propósito, o meu maior sonho e meu maior objetivo de vida foi formar minha família. Manu, e a libido aos 40 anos, hein? Então, eu posso dizer que com 40 anos eu estou na melhor fase da minha vida. Eu estou melhor do que aos meus 15, aos meus 20. Na verdade, eu sempre tento fazer tudo aquilo que me faz bem. E quando aquilo faz bem pra gente, a gente acaba se envolvendo muito mais, se entregando muito mais. E a libido é uma questão, na verdade, de um resultado, de uma química, de uma energia que acontece. O que significa viver plenamente para você? É um completo estado de bem-estar físico, mental, social. Você tem que estar bem naquele ecossistema onde você se encontra. É um momento onde você faz aquilo que você gosta com responsabilidade e você colhe os resultados daquilo. Esse ano está sendo de fato muito especial, é um ciclo muito importante, é um ciclo novo, é um ciclo envolvente. Eu estou assim, mentalizando muitas coisas positivas e se eu parar para pensar que 40 anos da minha vida já se passaram e que eu ainda tenho a oportunidade de mais 40, eu quero poder vivê-los ainda com muito mais intensidade, com muito mais força, aproveitando da melhor forma possível. Eu acho que para todos vocês, para todos nós, precisa ser assim, porque a vida é muito breve, a vida é muito rápida e não tem idade, não tem tempo. O que importa é a sua cabeça e aquilo que você acredita fazer para você mesmo. Mas seja feliz sempre. Parabéns! Obrigada! E o programa de hoje está chegando ao fim, mas além do nosso programa, você também pode acessar o portal do Sempre Bem e saber muito mais. Veja, por exemplo, como a Covid pode se manifestar na pele. É só você acessar para se manter bem informado. E siga também os nossos perfis oficiais no Facebook, no YouTube, no Instagram, site da Pague Menos e também no portal do Sempre Bem. No próximo domingo, a gente fala sobre as férias de julho e como manter a saúde física e mental nesse período. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Uma ótima semana para todo mundo, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Hoje começa o vídeo com uma frase cheia de inspiração. Quem olha para si mesmo não ilumina o mundo. E repito, quem olha para si mesmo não ilumina o mundo. Dizem que dentro de nós existe a luz e também a sombra. E cabe a cada um escolher qual dessas duas forças queremos alimentar. Ao escolhermos ser luz, escolhemos iluminar tudo ao nosso redor. Podemos ser um farol, onde a grandeza do brilho se espalha na velocidade da luz, atingindo todos que se aproximarem de você. Permita-se ser a luz que guia, aquece, ilumina, direciona, tal como um farol nas noites mais escuras. Seja a luz como um sol batendo à sua janela pela manhã. Aprenda a direcionar essa luminosidade bonita que você carrega em seu peito e permita que ela abrace as outras pessoas.
Ame com a alma, viva com alegria, sonhe com um brilho nos olhos e ilumine as pessoas para que elas também descubram essa fonte dentro da luz, dentro de você. Você é incrível. Ilumine-se, ilumine tudo e todos, pois como disse o poeta, iluminar para sempre, iluminar tudo até os últimos dias da eternidade. E mesmo se houver escuridão, que venha apenas para mostrar a beleza dos avessos e acender ainda mais o nosso brilho. Para terminar, deixe uma provocação. Quem você quer iluminar hoje? Sempre bem. Oferecimento Alegra. Alívio rápido da alergia, sem te derrubar.